Amigos, vocês já se perguntaram por que os antigos construtores da Ásia ergueram estruturas tão grandiosas que, mesmo agora, na era dos arranha-céus e das tecnologias, olhamos para elas de boca aberta? Recentemente, me deparei com uma história incrível sobre como um arquiteto moderno tentou desvendar o segredo da antiga alvenaria de Angkor Wat e não conseguiu explicar como, há 1000 anos, os construtores erguiam e instalavam blocos de pedra com precisão de filigrana sem uma única folga. Imaginem, mesmo com nossas tecnologias, alguns mistérios dos mestres antigos permanecem sem solução. Esses majestosos templos, palácios e estátuas guardam muitos segredos, e hoje vou contar para vocês sobre as maravilhas arquitetônicas mais surpreendentes da Ásia. Acreditem, alguns fatos sobre eles são tão impressionantes que vocês não vão acreditar nos seus ouvidos. E uma história sobre a construção de um famoso monumento ao amor fará vocês olharem de forma diferente para as possibilidades humanas. Acomodem-se confortavelmente. Estamos prestes a embarcar em uma viagem pelas construções mais enigmáticas do Oriente. E então, vamos começar nossa jornada com a construção mais grandiosa da história da humanidade. Vocês sabiam que, se esticássemos a Grande Muralha da China em uma linha, ela daria a volta no Equador? Não, amigos, isso não é exagero. Imaginem só, 2,5 milhões de trabalhadores se dedicaram à sua construção por mais de 2000 anos, e cada pedra nessa muralha guarda sua própria história. Certa vez, arqueólogos descobriram nas alvenarias antigas mensagens de amor que os construtores deixavam uns para os outros, e ainda dizem que, em noites de lua, é possível ouvir a muralha cantar. Esse som misterioso é criado pelo vento que passa através das inúmeras torres de vigia. Mas o mais surpreendente é que não é apenas uma muralha. Era todo um sistema de defesa com torres de sinalização que podiam transmitir alertas de perigo a 1000 quilômetros em apenas algumas horas. Aliás, foi graças a esse antigo sistema de alerta que surgiu a famosa tradição chinesa de soltar fogos de artifício. E sabem de uma coisa? Até hoje, a cada ano, arqueólogos encontram novas seções desconhecidas dessa grandiosa construção. E agora vamos nos transportar para a misteriosa Camboja, onde no meio da selva se ergue um verdadeiro milagre de pedra, o complexo de templos Angkor Wat. Amigos, só imaginem, este templo é tão enorme que pode ser visto até do espaço. Quando vi pela primeira vez essas torres majestosas, fiquei literalmente sem fôlego. Mas o mais interessante está escondido dentro. Nas paredes do templo estão esculpidas mais de 3.000 dançarinas celestiais apsarás, e cada uma delas é única, com sua própria expressão facial e pose. E sabem qual truque os antigos arquitetos inventaram? Eles construíram o templo de tal forma que 2 vezes por ano, ao amanhecer, o sol nasce exatamente sobre a torre central, criando o efeito de uma coroa dupla. Os guias locais contam uma história incrível. Dizem que os construtores usaram leite e claras de ovo em vez de cimento, para que as pedras ficassem mais firmes. E o mais impressionante, essa antiga tecnologia ainda funciona até hoje. A propósito, pesquisas recentes mostraram que existe todo um sistema de túneis e câmaras subterrâneas sob o templo, cujo propósito ainda permanece um mistério. Amigos, antes de irmos para a próxima incrível construção da Ásia, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal Mundo Sem Fronteiras, pois isso me ajudará muito na promoção do meu conteúdo e permitirá que vocês fiquem por dentro do lançamento de novos vídeos. Curtidas são especialmente bem-vindas. Agora, acomodem-se confortavelmente, porque vamos começar a viagem para uma das construções mais românticas do mundo, o majestoso Taj Mahal. Amigos, esta história começa como um conto de fadas sobre amor.
mas na verdade é mais parecida com uma lenda sobre o que uma pessoa é capaz de fazer por seus sentimentos. O Taj Mahal foi construído por 22 mil pessoas ao longo de 22 anos. E sabem o que é mais surpreendente? O imperador Shah Jahan estava tão obcecado com a ideia de criar um monumento perfeito para sua amada esposa Mumtaz, que mandou executar o arquiteto-chefe após a conclusão da construção, para que ele nunca pudesse criar nada semelhante. Dizem que os mestres propositalmente deixaram uma pequena imperfeição na simetria do edifício, porque, segundo a tradição islâmica, somente Alá pode criar algo perfeito. E vocês sabiam que as paredes do Taj Mahal são incrustadas com pedras preciosas trazidas de todos os cantos do mundo? Sob a luz da lua, elas começam a brilhar, criando o efeito de um edifício vivo e pulsante. A propósito, recentemente os cientistas descobriram que a fundação do mausoléu foi projetada de forma tão engenhosa que o edifício pode suportar um terremoto extremamente forte. Os antigos construtores pensaram em literalmente tudo. E agora nós vamos para um lugar incrível, onde a fantasia dos arquitetos parece não ter conhecido limites. O Templo de Meenakshi, na cidade de Madurai, é uma verdadeira festa de cor e forma, esculpida em pedra. Imagine só, 14 torres majestosas, cada uma adornada com milhares de esculturas coloridas. E os moradores locais contam uma história divertida. Dizem que os deuses, retratados nas torres, descem toda noite para ouvir a música do templo. E você sabia que neste templo há uma sala especial com 1000 colunas, e cada uma delas emite seu próprio som musical quando tocada? Mestres antigos criaram uma verdadeira orquestra de pedra. Mas o mais interessante é a lenda de como a deusa Meenakshi, em cuja honra o templo foi nomeado, encontrou aqui seu marido. Dizem que é por isso que as jovens solteiras ainda vêm aqui na esperança de encontrar seu destino. E o que é surpreendente, os locais asseguram que esses casamentos realmente se mostram muito felizes. E agora vamos nos transportar para a cidade perdida, que por séculos esteve escondida dos olhos humanos nas inacessíveis rochas da Jordânia. Amigos, vocês não vão acreditar, mas Petra foi descoberta por acaso por um viajante suíço que se fez passar por árabe e se arriscou a entrar em um território proibido para europeus. Vocês conseguem imaginar? Os beduínos locais guardaram o segredo desta cidade por séculos, até que, no ano de 1812, ela foi encontrada por Johann Burckhardt. E o mais surpreendente é como os antigos construtores criaram suas obras-primas. Eles não construíam edifícios, mas sim esculpiam-nos nas rochas, começando pelo telhado. Trabalhavam descendo de cima para baixo, como verdadeiros alpinistas. E sabem o que mais impressiona? Em toda Petra não há um único edifício com fundação. Todas as construções são esculpidas diretamente na pedra. E além disso, arqueólogos descobriram recentemente que os antigos mestres criaram um sistema de abastecimento de água incrivelmente complexo que protegia a cidade tanto da seca quanto das inundações. Esse sistema era tão perfeito que engenheiros modernos ainda estudam seus princípios. Agora vamos para a Indonésia, onde no meio da ilha de Java se ergue uma construção incrível, o Templo Borobudur. Amigos, imaginem só, este é o maior templo budista do mundo, construído sem um único prego ou argamassa de cimento. Enormes blocos de pedra simplesmente empilhados uns sobre os outros como um quebra-cabeça tridimensional gigante. Mas o mais interessante é que o templo foi construído em forma de uma mandala gigante, e se você olhar de cima, ele lembra uma enorme flor de lótus. E sabe qual enigma os antigos construtores deixaram? Eles criaram o templo como uma espécie de desafio. Os peregrinos devem percorrer suas galerias em uma rota específica, observando mais de 2000 painéis de relevo que contam uma complexa história budista. E o que é surpreendente
Por vários séculos, o templo ficou completamente enterrado sob uma camada de cinzas vulcânicas e selva, até que foi encontrado por acaso por colonos britânicos. Imaginem, os moradores locais nem suspeitavam que viviam ao lado de um tesouro assim. Do templo de Borobudur, nosso caminho nos leva aos picos nevados do Tibete, onde, a uma altitude de 3.700 metros, se ergue o majestoso Palácio Potala. Amigos, isso não é apenas um palácio, é uma verdadeira cidade dentro da cidade, espalhada por 13 andares. Dizem que quando o primeiro Dalai Lama viu essa montanha, ele imediatamente entendeu. Aqui deveria ser construída uma residência digna dos governantes do Tibete. E sabem o que é mais surpreendente? Naquela época não existiam guindastes ou elevadores, mas os antigos mestres conseguiram erguer enormes blocos de pedra a tal altura. Os monges locais contam que os construtores usavam orações especiais que tornavam as pedras mais leves, embora os cientistas, claro, acreditem que o segredo está em um engenhoso sistema de blocos de madeira e cordas. De qualquer forma, o resultado simplesmente impressiona. Mais de 1.000 quartos, dezenas de milhares de estátuas e frescos incríveis que foram preservados até os nossos dias. Seguindo os passos dos antigos imperadores, encontramo-nos no coração de Pequim, onde atrás das paredes púrpuras se esconde a lendária cidade proibida. Aliás, você sabe por que é chamada de proibida? Durante 500 anos era proibido aos simples mortais, sob pena de morte, até mesmo se aproximar de suas paredes. Imagina, este complexo palaciano tem 9.999 salas. Por que meia? Você pergunta. Segundo uma antiga crença, apenas no Palácio Celestial pode haver exatamente 10.000 salas. E você sabia que cada detalhe aqui tem um significado simbólico? Até mesmo os pregos nos portões maciços estão dispostos em ordem rigorosa, 9 em cada fileira, porque o número 9 era considerado o número imperial. Guias locais contam que nas paredes do palácio ainda encontram passagens secretas e salas cuja existência nem mesmo os historiadores suspeitavam. Dos salões imperiais de Pequim, nos transportamos para a base da montanha Emeishan, onde, da rocha, olha majestoso para o mundo a maior estátua de Buda do mundo. Amigos, os números simplesmente impressionam. A altura da estátua de Buda em Leshan é de 71 metros, e apenas um dedo do seu pé é maior que a altura de um ser humano. Os moradores locais contam uma história incrível. Dizem que o monge Haitong, que idealizou a criação da estátua, arrancou seus próprios olhos para doar todas as suas economias para a construção. Mas o mais interessante é que esta estátua gigante não é apenas uma obra de arte, mas também uma obra única de engenharia hidráulica. Em seu corpo está escondido um complexo sistema de canais de drenagem que protege a rocha da erosão há mais de 1.200 anos. Imaginem, os antigos mestres pensaram em tudo nos mínimos detalhes. Até mesmo os cabelos na cabeça do Buda servem como calhas naturais. Da perspectiva do grande Buda, vamos olhar para a incrível criação das mãos humanas, os terraços de arroz e fugal nas Filipinas. Você não vai acreditar, mas se colocarmos todos os terraços em uma linha, eles se estenderiam por 22.000 quilômetros. Isso é metade do comprimento do Equador. E todo esse complexo grandioso foi criado manualmente ao longo de 2.000 anos. Além disso, os moradores locais ainda usam métodos antigos de agricultura, transmitindo conhecimentos de geração em geração. E sabe o que é mais surpreendente? Esses terraços não são apenas campos para cultivo de arroz. É um ecossistema extremamente complexo, onde tudo é cuidadosamente planejado, desde o sistema de irrigação
até a criação de peixes nos campos alagados. E imagine, cada família sabe exatamente os limites de sua parcela sem qualquer documento ou mapa. Essa informação é transmitida oralmente a centenas de gerações. Olhem para o horizonte. Lá, na neblina matinal de Mianmar, diante de nós, se estende a antiga cidade de Bagan, onde os pináculos de mais de 2.000 igrejas perfuram o céu. Amigos, só imaginem, já houve aqui mais de 10.000 templos. Os moradores locais contam uma lenda de que os governantes de Bagan eram tão obcecados por construção que erguiam um templo por dia. E os arqueólogos ainda encontram coisas surpreendentes. Recentemente, em um dos templos, descobriram afrescos antigos escondidos sob uma camada de argamassa, e as cores eram tão vivas como se tivessem sido pintadas ontem. E vocês sabem qual segredo os antigos construtores usavam? Eles adicionavam ao argamassa suco de frutas locais e um arroz especial pegajoso, o que tornava os edifícios incrivelmente duráveis. Seguindo o sol para o leste, nos encontramos no coração da Tailândia, onde brilha em ouro o templo do Buda de Esmeralda, o principal santuário do país. E sabe de uma coisa? A própria estátua do Buda, na verdade, é esculpida não de esmeralda, mas de um bloco inteiro de jade. Mas o mais interessante é outra coisa. Esta estátua tem 3 vestimentas diferentes, que o rei tailandês pessoalmente troca dependendo da estação. Imagina só, cada troca de roupa se transforma em uma cerimônia grandiosa. E os monges locais contam uma história incrível sobre como a estátua chegou à Tailândia. Dizem que ela estava escondida dentro de uma estátua de barro, que acidentalmente se quebrou durante o transporte, revelando seu tesouro ao mundo. E o mais impressionante, até hoje ninguém sabe exatamente de onde realmente veio essa estátua enigmática. Os brilhos dourados do templo tailandês nos conduzem a outro tesouro da Ásia, o famoso pavilhão dourado em Kyoto, no Japão. Amigos, vocês não vão acreditar, mas este templo é realmente coberto com ouro verdadeiro. E não apenas por fora, mas também por dentro. Imaginem, até as molduras das janelas aqui são douradas. Os monges locais me contaram uma história incrível. Acontece que, inicialmente, este era apenas uma mansão aristocrática comum, e somente o shogun Ashikaga Yoshimitsu o transformou em um templo zen budista. Sabe o que mais impressiona? O templo sobreviveu a muitas guerras e catástrofes, mas sempre renasceu das cinzas como uma fênix. No ano de 1950, um monge enlouquecido até incendiou o templo, mas os japoneses o reconstruíram exatamente como era. Isso é o que significa verdadeira dedicação às tradições. Viajando pelo leste asiático, não tem como não visitar o templo Haeunsa na Coreia, um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta. Imagina só, esse templo foi construído ainda no sexto século, e desde então as cerimônias budistas nunca pararam por um dia sequer. Os monges locais guardam uma antiga biblioteca de sutras, que sobreviveram a muitas guerras e turbulências. E sabe como eles conseguiram isso? Durante a invasão japonesa, os monges esconderam todos os textos sagrados em cavernas nas montanhas, disfarçando as entradas de forma tão habilidosa que os invasores não as encontraram. Mas o mais incrível são os sinos do templo. Dizem que o som deles pode ser ouvido a 100 quilômetros de distância, e em dias sem vento, as ondas sonoras se refletem nas encostas das montanhas, criando um efeito de música cósmica. Nossa jornada chega ao fim no antigo templo Baeon, onde somos recebidos por 172 cabeças de pedra com sorrisos enigmáticos. Amigos, há muitos séculos, os cientistas tentam desvendar o mistério desses rostos. Alguns dizem que é o retrato do próprio rei Jayavarman VII, enquanto outros acreditam que é a imagem do Bodhisattva Avalokiteshvara.
E os moradores locais contam uma história realmente surpreendente. Eles acreditam que esses rostos mudam de expressão dependendo da hora do dia e do ângulo dos raios solares. E sabem de uma coisa? Quando eu mesmo visitei Bayonne, ao amanhecer e ao pôr do sol, realmente notei como esses sorrisos de pedra parecem diferentes. E recentemente, os pesquisadores descobriram que todas as torres do templo estão dispostas de forma a criar um mapa estelar peculiar do antigo Império Khmer. Amigos, nossa incrível jornada pelas maravilhas arquitetônicas da Ásia chegou ao fim, mas quantos mistérios ainda guardam essas pedras antigas? Cada uma dessas construções não é apenas um monumento arquitetônico, é uma verdadeira máquina do tempo que nos transporta através dos séculos e nos conta histórias maravilhosas sobre a sabedoria, a maestria e a incrível inventividade de nossos antepassados. E sabem o que é mais surpreendente? Muitos segredos dos antigos construtores ainda permanecem sem solução. Arquitetos e engenheiros modernos continuam a estudar essas construções, encontrando sempre novos e novos enigmas. Se vocês gostaram da nossa viagem, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal Otkriti Mir. Nos próximos episódios, vamos explorar outros lugares incríveis do nosso planeta. E nos comentários, escrevam qual dessas maravilhas arquitetônicas impressionou vocês mais. Até a próxima no mundo das descobertas incríveis.